Hoje é Dia Mundial da Luta contra o Câncer. E nós trouxemos para você um aspecto que é pouco falado, né? Que é a questão dos direitos da pessoa que enfrenta essa luta. Porque se já é tão difícil do ponto de vista da saúde, emocionalmente falando, até espiritualmente, imagina que quantas pessoas têm direitos e que nem sabem. Então hoje a gente quer trazer para você. Por isso eu vou conversar com a Larissa Leitoles, que é advogada especialista nos processos de isenção de imposto de renda para aposentados e pensionistas acometidos pelo câncer. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. A gente pode começar falando desse direito, você é especialista nessa área de isenção do imposto de renda. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa que enfrenta o câncer, ela não precisa pagar imposto de renda. Sobre proventos específicos. Vamos lá, isso que eu quero entender. Isso. Essa lei, ela não é uma lei nova, ela é uma lei de 1988, Tá. né? É a Lei 7.713. E ela vai trazer lá que aposentados e pensionistas portadores de doenças graves podem ser isentos de imposto de renda, tá? Em que situações? A neoplasia precisa ser maligna, ok? É muito importante a gente estar falando sobre isso num dia de hoje, né? Sim, uma luta mundial, né? Tão importante. Então, o que acontece? Hoje o câncer é a segunda doença de maior incidência no mundo todo, né? Sim. Então, a gente tem aqui que portadores de neoplasia maligna vão poder pedir isenção de imposto de renda sobre seus proventos de pensão, aposentadoria e sua previdência privada, tá? Inclusive, se forem aqueles planos VGBL, PGBL. Tá. É muito comum que cheguem no meu escritório e falem assim: doutora, a gerente do meu banco disse que eu não posso, porque o meu plano não se aplica. Desde que seja VGBL ou PGBL, ele vai poder pedir essa isenção. Sim. Tá. Você pode dar uma explicada pra gente nesse PGBL, no VGBL, para o pessoal entender o que a gente está falando? Plano de previdência privada. Isso, porque o que acontece? Alguns empregados vão ter lá aquelas previdências particulares, né? Aquelas previdências ligadas à própria fonte de trabalho. Exemplo, Copel, exemplo, Fundo Petros, exemplo, o próprio funcionário do banco, onde ele faz uma contribuição e o banco cobre, ou faz o dobro, ou faz o mesmo valor, certo? Os fundos de previdência são aqueles que os bancos vendem pra gente, né? Você quer um contratado particularmente. Que às vezes você vai pessoa física mesmo. Exato, ou que você vai fazer um resgate mensal, ou que você vai fazer um resgate lá no final, certo? E os bancos algumas vezes falam para esses contribuintes: olha, existe essa isenção, mas ela não se aplica para o seu fundo. Tá. Então, na verdade, a pergunta que a pessoa tem que fazer é: qual é o fundo que eu tenho? É PGBL ou VGBL? Se for um desses dois, se aplica. Exatamente. Tá. Não vai se aplicar para rendimento de ação, não vai se aplicar para fundo imobiliário, mas fundos de previdência privada, que tem uma natureza de previdência privada, eles vão poder requerer isenção. Então, deixa eu só... Eu gosto de ser meio didático. Claro. Então, o que você tem que entender? Qual é o teu investimento? Se é um fundo de investimento privado, de pensão, né? Privado, VGBL ou PGBL. Esses dois nomes. Na verdade, é porque às vezes a gente vai consultar o gerente do banco achando que ele vai entender do direito. Ele não entende do direito. Ele só vai falar assim: qual é o meu tipo de investimento que eu tenho aí? Acabou, né? Só o meu plano de previdência qual é? Sim. Eu sempre recomendo que eles procurem um especialista na área, porque é muito comum no meu dia a dia que o cliente chegue no meu escritório e ele fale assim: não, mas eu já tentei, eu já tive meu indeferimento administrativo e tinha uma linha lá, não cabe recurso. Ou então o gerente do banco disse que eu não tenho direito. Ou o meu médico falou que como o meu câncer já está curado, eu não vou conseguir então isenção. Nada disso se aplica. O câncer curado se aplica? A isenção cabe também para pacientes já curados. Mas quanto existe, sei lá, uma data de expiração? A pessoa está há 5 anos sem, ela ainda tem o direito, 10 anos, sem tem algum tempo que delimita ou não? O que eu gosto de explicar para as pessoas, aproveitando essa tua didática, é que uma vez que você foi acometido pelo câncer, certo? Você já teve a sua alteração na sua qualidade de vida. Você mudou seu estilo. Isso é o que está por trás. Isso. Qual foi o intuito da lei? Foi desonerar
os rendimentos, né, os proventos de pensão e aposentadoria dessas pessoas. Então, uma vez que você foi acometido, mesmo que você já esteja curado, você mudou ali toda a tua forma de viver, né? Teu estilo Sim. de vida mudou, você precisa fazer exames periódicos, você já não pode mais se dar o luxo de ficar sem um plano de saúde muitas vezes, você precisa fazer acompanhamentos frequentes, você precisa de medicamentos diferenciados. Então aqui a ideia é que a lei veio para desonerar os proventos de pensão e aposentadoria desses doentes. Já que o doente, mesmo curado, tem algumas despesas extras. Exatamente. Então a lei, ela Exato. ajuda nesse sentido financeiro. Isso. Tá. A única coisa que a gente vai precisar é comprovar isso. E como que comprova? Difícil ou não? Não, tá? O que, que você vai precisar? De laudo médico, tá? Vamos falar, como a gente está tratando hoje o Dia Mundial da Luta contra o Câncer, focada no câncer, aquele contribuinte que tem a biópsia guardada, Tá. ótimo, traz a biópsia para o advogado. Mas se você não tem e você tem um acompanhamento médico, mas doutor, não é o meu médico que fez a minha cirurgia, não tem problema, só Tá. precisa ser um médico especialista. Tá. Também não Que é confirme necessário o laudo. Isso, não é necessário que seja do SUS, tá? Ah, pode ser particular Pode ser também. particular. Tá. O que eu vou precisar nesse laudo? Eu vou precisar do nome desse contribuinte, que é o paciente, certo? A data que ele teve o diagnóstico da doença, por exemplo. Eu tive meu câncer há 15 anos atrás. Hoje eu faço acompanhamentos periódicos lá. Mas tudo bem, se ainda tem o documento, se tem o laudo de 15 Sem anos, problema. tudo bem. Inclusive, esse laudo pode atestar que ele teve há 15 anos atrás. Não tem problema também. E daí como que fica esses 15 anos passados que a pessoa teve o direito, ela consegue alguma restituição ou não? Pergunta bem importante essa, tá? É possível que o contribuinte restitua no máximo 5 anos, que é o mesmo Tá. período que a Receita pode cobrar dele, certo? Tá, sim. Então é limitado a 5. Mas o que ele precisa ter nesses últimos 5 anos? A condição concomitante dos dois requisitos. É preciso que ele tenha sido aposentado ou pensionista nos últimos 5 anos Tá. e que ele já tenha tido a doença nos últimos 5 anos. Ao mesmo tempo tem que ter acontecido esses dois. Exato, tá? Exemplo, me aposentei há 2 anos, mas eu tive a doença há 15. Eu vou conseguir os últimos De dois. 2. Tá. Me aposentei há 20, tive a doença há 8. Vou Vai conseguir pegar os de últimos 8. 5. O último 5 porque 5 é o máximo, verdade. tem Isso, essa regra. sempre isso. Tá. E outra coisa, a lei se aplica para quem é contribuinte de imposto de renda. No meu escritório chega muito cliente. Eu tenho câncer, eu vi que eu tenho direito, eu vi a lei. Ótimo. Você declara imposto de renda? Não. Daí não vai se aplicar. Como vai se aplicar, Entendi. né? Ai, se você não declara, mas tem lá no contra-cheque, lá no olerite do recebimento da pensão ou da aposentadoria, desconto de imposto de renda, e você não declara, tá. a gente pode regularizar a sua situação. Ah, então dá para regularizar, para Dá. daí entrar com o pedido. Exatamente. Porque geralmente acontece em folha de pagamento isso, né? Exatamente. Ah, entendi. Então o ideal seria consultar um advogado mesmo, né? Especialista. Sim, é o melhor caminho. É. Então, Larissa, que bom que você veio aqui hoje, viu? Obrigada. Porque é um tema que eu falei assim, nossa, eu fiquei até impressionada. Que tem muita gente que deve ter esse direito e não sabe. Hoje a gente atende o Brasil todo. Eu já trabalho com essas ações desde 2013, né? Então já faz mais de 10 anos aí. Tem bastante experiência. E é muito claro o nível de desconhecimento da população sobre o assunto. Eu imagino. E como importante, né? Sim, e isso pode trazer uma melhora na qualidade de vida deles, sem dúvida. Teve casos de clientes meus que recuperaram mais de 500 mil reais. Nossa! Dependendo do tudo valor isso? que a pessoa paga de imposto de Sim, renda. É proporcional, Né? né? Então, a gente está falando aí uma pessoa que tem uma aposentadoria de 30 mil por mês. Ele vai pagar uma alíquota de 27,5%, que ele tem os últimos 5 anos Sim, para recuperar. sim. Né? Então, isso pode sim. Ah, mas o meu caso não chega a isso. Vai lá, dá 10 mil, 20 mil. Mas Mais ou menos quanto tempo demora para fazer uma restituição dessa ou para um processo desse ficar válido? olha, esse processo ele vai ser na esfera via de regra federal, né? Tá. Que a maioria dos nossos trabalhadores ali são vinculados ao INSS. Então, na esfera federal, ele demora aí entre 6 meses e 1 ano, tá? Na esfera estadual, no caso dos servidores públicos estaduais, ou na municipal dos municipais, daí a gente tem ali entre 6 meses e 2 anos, tá? Para o fechamento total.
disso. Vai depender da complexidade. Isso, mas uma coisa que é bem importante. A partir do momento que eu protocolo a ação, eu estanco o prazo prescricional. Ou seja, se você entrou, você só vai ter direito aos últimos 5, certo? E o processo vai demorar 2 anos, você vai receber os últimos 7. Entendi. Então tem ali um congelamento para a pessoa não sair lesada. Isso, sim. Interessante. Muito bem. Olha, minha querida, muito obrigada, viu, doutora Larissa, por estar com a gente, por sanar várias dúvidas. Foi certamente muito produtivo. Sempre bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigada.